Oi, gente! Sou Gabi Mazo, sou psicanalista, sou escritora, sou consteladora e mentora de mulheres há mais de 5 anos. Mulheres que estão se desenvolvendo a partir de um trauma, superando suas histórias para terem uma nova vida, uma nova história melhor, a partir de histórias de dor. E eu tô aqui hoje para falar da história de um divórcio em 3 partes. Para isso, eu vou contar um pouco da minha história e vou contar um pouco a partir da minha experiência como profissional, como psicanalista, como terapeuta. Para isso, a gente vai fazer alguns combinados e eu também vou falar de algumas coisas que eu espero de vocês. Primeiro, vamos lá. A gente encara a separação como um fracasso pessoal e isso é um erro, né? Encarar como um fracasso pessoal, como uma falta de habilidade, é uma maneira da gente se punir e se manter na punição, né? Se manter na dor. E isso não vai ajudar você a superar o processo. Isso vai só te fazer reviver aquela dor e, inclusive, se colocar de repente até em outras relações que te provoquem dor de novo. Então, eu já quero que você faça esse exercício consciente de sair desse processo de punição. Segundo ponto, sacrificar o seu crescimento pessoal, profissional, sacrificar o seu potencial, sua capacidade de expandir, de crescer, em nome de uma relação amorosa ou de qualquer outro tipo de relação, não vai fazer de você uma pessoa mais feliz. Porque uma hora a conta vai chegar. E a conta vai chegar pra você. Então, eu quero logo de cara que você reflita nesses 2 pontos. Eu quero continuar dizendo pra vocês que, se você já me segue lá no Instagram, você sabe que eu conto um pouco da minha história pessoal enquanto eu conto e eu explico conceitos terapêuticos. E para isso, eu quero que você se comprometa, primeiro, a não acelerar esse vídeo. Quando você acelera conteúdos, quando você acelera vídeos, você não está acelerando o seu desenvolvimento. E não está acelerando a sua capacidade de absorver conteúdo. Você está colocando a sua mente, sua psique, numa situação de ansiedade. Eu vou te contar a maneira que você vai consumir esse vídeo. Você vai pegar caderno, caneta, e você, a partir de agora, vai fazer um caderno de insights. Você vai anotar todos os insights que você tiver a partir desse vídeo, a partir de filmes, de séries, de livros que você lê, de conversa, da sua terapia. Você vai criar o hábito de anotar. Anotar à mão, não é anotar no celular. Isso sim vai acelerar o seu processo de desenvolvimento pessoal. Você colocar o seu cérebro em sintonia com o seu processo de anotar. Isso sim vai estar no tempo adequado. Então não acelere esse vídeo. O próximo combinado é o seguinte: a minha audiência, quem me segue lá no Instagram já sabe também que eu não faço apologia à separação, a divórcio. Eu mesma passei um longo período de tempo criando estratégias, fazendo tentativas de diferentes formas para resgatar, restaurar o meu casamento. O que eu faço nesse vídeo é uma maneira de informar para que outras pessoas, outras mulheres, não se coloquem numa situação que eu me coloquei. Para que outras mulheres se conscientizem, se for o caso, que elas já estão numa situação desconfortável, numa relação que já está falida, e que elas antecipem uma situação que seja mais favorável para elas. Porque estar numa relação falida pode ser sinônimo de perder saúde, perder outras áreas da vida, perder o trabalho, se colocar numa situação de perigo. Então esse vídeo, ele é para essas mulheres, ele é informativo. Dado esses recados, agora a gente vai para o conteúdo e de vez em quando eu vou olhar para cá, porque eu tenho um script para a gente poder ter essa conversa. Vamos lá para a história de um divórcio em 3 partes. E a gente vai começar pela primeira parte, que é dizer para vocês que toda relação tem um terceiro elemento.
Como assim, Gabi? Toda relação tem um terceiro elemento. Quando você começa um relacionamento, tem você, tem seu parceiro, e dessa união forma-se uma relação. Essa relação se forma porque um terceiro elemento vai sendo alimentado como se ele fosse um novo mundo, uma nova entidade, não uma entidade mística, espiritual, uma entidade que tem um linguajar próprio, que são os apelidos de vocês, a forma que vocês se comunicam, que vocês conversam. Tem casal que fala como se fossem duas crianças, tem casal que fala numa linguagem muito própria. São os projetos de vocês, os planos, o restaurante que vocês gostam de comer, as comemorações individuais, a comida que vocês gostam, a piada interna que só faz sentido nesse mundinho individual. Esse é o terceiro elemento, que ele só acontece nesta relação porque é você e porque é ele. A relação anterior de vocês dois foi de outra forma, houve um outro elemento que não é carregado para essa relação, e se houver uma próxima relação, não vai ser esse elemento também, porque este elemento parte de cada um individualmente. Então existe um terceiro elemento, ele precisa existir para essa relação acontecer de maneira saudável. É a fusão de dois mundos diferentes. Esse é o terceiro elemento. Entendido o terceiro elemento, a gente vai falar da segunda parte da história de um divórcio. A segunda parte da história de um divórcio é a individualidade. Pensando numa relação saudável, é importante que cada um preserve o quê? A individualidade. A individualidade, ela passa pelo quê? Ela passa por projetos pessoais, por gostos que eu cultivo, pela minha religião ou pela minha espiritualidade, por aquilo que eu preservo, né? Se eu sou uma pessoa religiosa, os lugares que eu vou para praticar minha religião, a minha espiritualidade, tudo aquilo que diz respeito à minha identidade, como eu me identifico comigo mesma, aquilo que faz parte de mim, né? Como eu pratico a minha vaidade, as coisas que eu gosto de fazer, o meu lazer, o que eu gosto de fazer quando eu tô sozinha. E quanto mais eu invisto nessa individualidade, individualmente, mais eu amadureço para eu ter conteúdo, inclusive, para eu levar para minha relação e eu alimentar aquele terceiro elemento. E eu quero que vocês entendam esse processo. Quer dizer, quanto mais eu cuidar de mim, como pessoa individualmente, mais eu vou ter bagagem, insumo, informação, conteúdo para aquele terceiro elemento ser alimentado, que é o terceiro elemento da minha relação. Então, quer dizer, eu aprendo um curso novo, eu aprendo uma técnica nova, eu aprendo uma informação nova, eu descubro um lugar para viajar, eu conheço uma pessoa que veio de um outro país e a pessoa me fala coisas e eu fico com vontade de viajar, eu levo para essa relação. Como assim? Ué, muito simples. Você se forma no terceiro colegial, né? No ensino médio. E você vai trabalhar em algum lugar. Você não para ali. Para você se desenvolver como profissional, você vai fazer um curso técnico, você vai fazer uma faculdade, aí você não para na faculdade, você descobre que depois da faculdade você precisa se especializar em alguma coisa, aí você vai fazer uma pós-graduação, aí depois da pós-graduação você fala, nossa, eu preciso aprender outro idioma, ou em paralelo, né? Aí você vai fazer uma especialização, aí você vai indo. Por que que com a sua individualidade ou com a sua relação seria diferente? Por que que investir em você ou investir na relação seria diferente? Como indivíduo, a gente também vai mudando. Nossos gostos vão mudando, o que a gente pensa do mundo vai mudando, o mundo vai mudando, o nosso meio ambiente, né? Quer dizer, o ambiente, na verdade, o meio ambiente como um ambiente que a gente vive, o nosso meio vai mudando e a gente vai mudando a partir dessa convivência, dessa troca. Então, a gente deveria se atualizar. É esse o processo, né? Então, os dois, individualmente, investindo em si, eles levam alguma coisa para dentro dessa relação
que alimenta esse terceiro elemento. Então, a relação está em constante evolução, em constante crescimento. Muito bem. Acontece que quando a gente está numa relação, por crenças individuais, por medo, por falta de autoestima, por insegurança, a gente acaba investindo na relação muito mais do que investe em si. E a gente tende a diminuir essa energia de investimento na gente. E esse terceiro elemento, ao invés dele ser nutrido, ele passa a ser consumido. Porque ao faltar alguma coisa em mim, eu preciso completar porque eu doei, certo? Então eu vou consumir desse terceiro elemento. Ué, eu já dei demais, eu dei uma parte de mim, certo? Eu tô investindo energia demais, eu já investi energia demais, aliás, nesse terceiro elemento, agora eu quero de volta. Começam as cobranças, começa o desequilíbrio, né, na relação, alguém tá dando demais, alguém sente que tá dando demais. Essa pessoa, ela começa a querer de volta, né, em compensação ao que ela deu. Nesse ponto, dois movimentos podem acontecer na relação. As duas pessoas começam a perceber que estão desconectadas dessa relação que já foi boa, desse mundo que já foi um lugar delas se alimentarem mutuamente, né? De se unirem, de se encontrarem. Elas percebem que elas estão desconectadas, que não existe mais esse mundo onde elas falam a mesma língua, que elas se nutrem, que é o contrário, né? Elas estão se desnutrindo ali e elas começam a se resgatar individualmente. Então, cada uma vai fazer uma terapia, vai buscar um lugar de desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas buscam uma religião, buscam uma psicóloga, uma psicanalista, buscam cursos de desenvolvimento pessoal. Outras pessoas buscam cuidar da aparência, vão cuidar da saúde, vão voltar a resgatar a vaidade. E aí elas voltam a se encontrar. Porque elas estão voltando a se alimentar, elas podem alimentar a relação. Esse terceiro elemento volta a ser nutrido e elas conseguem, né, voltar para esse lugar. Só que outro movimento também acontece, a segunda possibilidade também acontece. Qual é a segunda possibilidade? Uma dessas pessoas percebe que tá desnutrindo esse terceiro elemento, tá consumindo dali. E o que ela faz? Ela fala, peraí, a gente precisa buscar uma forma de desenvolvimento pessoal, a gente precisa se nutrir. Isso aqui tá consumindo a gente. Eu não quero voltar para casa. Eu não quero voltar para esse mundo. Essa relação já foi boa, não tá sendo boa mais, mas eu também não quero terminar. Vamos fazer alguma coisa? Só que essa pessoa passa a fazer alguma coisa por ela mesma. Ela vai para uma terapia, porque primeiro ela se sente errada. E aí ela busca arrumar a si mesma porque ela acha que arrumando a si mesma ela arruma a relação. Raros casos, o problema é só dela. Porque uma relação é sempre 50-50. E a outra pessoa não se sente corresponsável. Então essa aqui começa uma jornada, né? Uma jornada pessoal de desenvolvimento, de autoconhecimento. E ela vai avançando e essa aqui não avança. Então ela vai nutrindo esse terceiro elemento, né? Só que falta outra parte. Só que essa pessoa avança tanto que essa aqui fica o quê? Desatualizada para essa. Um mundo se expande para essa aqui e para essa aqui não. E aí essa pessoa começa a se questionar. Se questionando, ela também passa a ficar em sofrimento. Mas ela já está num processo. Ela já está num processo. E eu quero que vocês vão comentando aqui embaixo se para vocês está fazendo sentido. Esse terceiro elemento, ele ainda está desnutrido.
Porque não basta só uma pessoa fazer pela relação. Porque esse terceiro elemento, ele é fruto de duas pessoas. Ele tem identidade de duas pessoas. Ele é alimentado por duas pessoas. Lembra que eu falei? Ele não vem... Você não traz esse terceiro elemento de outra relação. Ele é a fusão de duas pessoas. Ele tem a identidade de duas pessoas. É como se ele fosse ali a identidade digital daquele casal. Ele não vai ser levado para outra relação. Guardem essa informação. Agora, eu vou fazer uma pausa para eu contar a minha história pessoal. Ela é muito relevante aqui para vocês absorverem esse conteúdo, né? Eu comecei a namorar aos 23 anos e aos 26 eu já estava me casando. Naquela época eu era uma pessoa diferente, né? Eu tinha uma maturidade diferente, embora eu já fosse madura para uma mulher de 23 anos, né? Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, aos 26 eu também não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava bem, eu já estava fazendo os meus cursos, eu não trabalhava com isso, eu trabalhava na área de tecnologia, mas eu já fazia os meus cursos de psicoterapia, né? Eu já gostava, eu já tinha essa curiosidade, eu já era cliente de psicanálise, eu já estava no divã, eu já gostava. E então aos 26, quando eu me casei, eu já estava num período de me questionar muito. Depois de um ano de casada, então, eu comecei a me questionar mais ainda. Eu não estava satisfeita com alguma coisa em mim e eu queria mudar muito. Eu passei por um período de assim, vou mudar minha alimentação. Eu fiquei um tempo vegetariana, não era isso. Aí depois eu fiquei um tempo investindo muito em malhar, em academia, em pilates. Aí eu mudei meu corpo completamente. Ainda não era isso que estava me fazendo feliz. Depois eu tirei leite da dieta e eu queria mudar o meu estilo de vida de alguma forma, alguma coisa na minha vida não se encaixava. Percebam que eu tô falando sobre, assim, estilo de vida, identidade, alguma coisa em mim, na minha rotina não colava comigo, alguma coisa não tava me deixando satisfeita. Aí um belo de um dia eu assisti algum documentário que eu não me lembro qualquer dia eu vou me lembrar, mas não era sobre minimalismo e eu tive um insight. Eu abri meu guarda-roupa e eu pensei, gente, eu não me identifico mais com o meu estilo de me vestir, com o meu estilo de consumo. Eu era uma pessoa muito consumista, então eu ia no shopping, 3 sapatos pelo preço de 2. Eu comprava, mesmo que assim, as cores não fossem cores que eu gostasse, mesmo que o sapato fosse desconfortável, eu tenho o pé gordinho, e mesmo que me machucasse, eu comprava, porque na minha cabeça, nossa, é uma oportunidade de promoção tem que comprar. Então, o meu guarda-roupa era organizado, eu sempre fui organizada, mas era abarrotado de coisa. Eu lembro que nesse dia eu tirei tudo de dentro do guarda-roupa, comecei a separar, provar e falei, eu quero um guarda-roupa enxuto. Eu quero acordar todos os dias de manhã e olhar para meu guarda-roupa e pensar, tudo combina com tudo. Então eu comecei a fazer esse exercício mental, separei sacolas de coisas que eu vou doar, tudo impecável, muito bom, mas eu separei sacolas de coisas que eu vou doar, sacolas de coisas que eu vou vender por um preço simbólico, mas eu tinha muita coisa de qualidade, tinha coisas que estavam até com etiqueta, e sacolas de coisas que eu vou dar para as minhas amigas, enfim. E isso gerou uma crise no meu casamento. Meu ex é consumista e acumulador. Ele era naquele momento, né? Ele passou a me criticar muito. Você pagou caro nessas coisas. Como é que você vai vender? E eu vendi realmente por um preço simbólico, assim. Eu queria passar pra frente e uma amiga minha fazia trabalho voluntário e eu me propus a reverter o valor das coisas que eu vendi pro projeto dela. As coisas que eu doei para pessoas que eu tinha próximas a mim, que trabalhavam e que não tinham condições de renovar o guarda-roupa. E ele me criticou,
Ah, pra que você deu pra fulana? Pra que você deu pra cicrana? Ele começou com um papo de essa pessoa não merece. E aquilo tudo começou a me atravessar muito mal. Eu passei por um processo, na verdade, aquilo não era exatamente sobre o consumo, né, dentro de mim. Eu já estava na terapia, na análise, eu já fazia muitos cursos, então eu também sabia, na teoria, o que estava passando dentro de mim. Eu não sou minimalista, tá? Nem tenho a pretensão de ser. Já me questionei muito a respeito disso, mas é sobre um valor pra mim, né? Qual o tipo de vida que eu quero levar? E daí eu cheguei à conclusão que é um valor pra mim, eu quero ter esse valor. Qual o valor? Praticidade. Eu quero poder levar menos tempo possível pra me arrumar e me arrumar de maneira elegante, de maneira bonita. Mas eu não quero gastar muito tempo com isso. Eu também não quero gastar muito tempo quando eu for comprar coisas, comprando muitas coisas. Eu quero saber o que eu vou comprar e eu quero comprar de maneira assertiva. Daí, para isso, eu fiz uma consultoria de cores na época com uma amiga minha. E aí ele também achava isso uma futilidade. E a gente começou a ter conversas a respeito do acúmulo dele, né? Dele ser consumista. Ele não era consumista com coisas caras, ao contrário, ele comprava coisas importadas, mesmo sendo uma pessoa que tinha condições de comprar coisas originais. E isso pra mim dizia muito também sobre os valores dele. E aí a gente começou a ter um problema, né, em relação a valores nesse sentido. Valores que eu digo são, né, coisas que a gente acredita, né, não valores de dinheiro. E daí foi difícil ir alimentando esse terceiro elemento naquele momento. E aí eu vou continuar contando essa história um pouquinho mais pra frente, porque daí agora eu vou falar um pouco sobre compatibilidade, que é a terceira parte da história de um divórcio, e impermanência, né? Você já entendeu que a sua individualidade, ela diz respeito a assuntos do seu interesse e da sua intimidade, né? E você também já entendeu que toda relação tem um terceiro elemento, porque esse terceiro elemento é a fusão da sua bagagem de vida, das suas experiências, dos seus traumas, dos seus aprendizados, que resulta nessa coisa única de você, porque o seu parceiro também traz isso, então resulta nessa coisa única de vocês. Agora a gente vai falar sobre compatibilidade. Agora que vem a cereja do bolo, certo? A compatibilidade, ela diz respeito ao quanto da individualidade de cada casal pode ser acomodada quando se trata de um conflito de ideias, né? Ou da afinidade do casal, né? Então, por exemplo, quanto maior conflitante for a compatibilidade, menos afinidade esse casal vai ter. Quanto mais afinidade, mais compatível, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo prático agora. Digamos que eu seja cristã e aí eu começo a me relacionar com uma pessoa, o cara é ateu, né? E aí eu sendo cristã, eu quero celebrar Natal. E o cara é ateu, ele acha isso irrelevante. Só que se ele acha que é irrelevante, mas ele respeita e pra ele tudo bem, a casa tá decorada pro Natal, ter Papai Noel, tudo bem. O nível de tolerância dele faz a gente conviver com uma compatibilidade aceitável. Agora, digamos que ele seja intolerante, ele é um ateu que para ele é bobagem Natal, é bobagem Papai Noel, ele não tolera isso. Sendo eu cristã e sendo isso algo da minha individualidade, isso já passa a ser um conflito.
O quanto eu estou disposta a abrir mão de algo da minha intimidade para me relacionar, pensando a longo prazo. Não tô falando é só esse ano. Eu tô falando de algo que vai acontecer na minha vida todos os anos. Eu tenho 36 anos. Por 60 anos, que eu quero viver muito, são 60 vezes. Não é só o Natal. Páscoa, né? Se eu for católica, Páscoa. Meus filhos, como os meus filhos vão ser introduzidos? Eles vão poder frequentar algum tipo de igreja? Eu vou poder introduzir a minha fé cristã? Então, é muito importante vocês entenderem que a compatibilidade, ela está diretamente associada à individualidade de cada um. Eu tenho uma imagem muito simbólica, né? Agora eu vou voltar para aquela história, né, que eu falei para vocês do acúmulo do meu casamento. Eu tenho uma imagem muito simbólica na minha cabeça. Meu ex e eu nos mudamos em 9 anos de casados, nós mudamos 2 vezes. E na segunda mudança que nós fizemos, eu tava sentada, empacotando algumas coisas dele para agilizar a mudança. E aí eu peguei uma caixa de coisas aleatórias que ele tinha. E aí eu me deparei com uma tesourinha de unha, eu peguei e coloquei na caixa de itens do banheiro só para facilitar a mudança, para saber o que ia para cada cômodo. E aí eu peguei uma gaveta do escritório depois e eu achei 3 tesourinhas embaladas novas nas gavetas do escritório. Aí eu peguei um outro lugar, eu achei mais uma tesourinha, são 5 tesourinhas de cortar unha ele tinha. Uma característica de quem é acumulador, de quem é consumista, é que a pessoa ela não sabe o inventário de coisas que ela tem, né? Ela não sabe a quantidade de cada coisa que ela tem, porque ela é acumuladora, né? E tal. E eu olhava para aquilo e nessa altura eu já sabia que aquilo não era compatível comigo. Não é uma crítica, mas não era o futuro que eu vislumbrava para mim, para minha vida. Houveram outras ocasiões, né? Isso aconteceu no ano que a gente se separou, mas houveram outras ocasiões que a gente conversou sobre acúmulo, sobre consumo, e ele guardava apostilas da época do colegial. Ele é 8 anos mais velho que eu, então a gente tá falando de apostilas de 20, 25 anos, né? Eletrônicos quebrados, que nunca eram consertados, roupas que não cabiam mais. Aquilo passou a ferir muito profundamente um valor meu, um valor da minha intimidade, que é ter uma vida leve, desapegada, prática, funcional. Dentro, né, dessa vida leve, prática, funcional, eu me vejo dentro de uma casa que seja fácil de organizar, de limpar, que eu saiba encontrar as coisas rapidamente, que tudo seja prático, porque a minha vida acontece lá fora, né? Depois de um longo período de tempo, eu fui entendendo que o acúmulo, o excesso, o apego, ele acontecia em outras áreas da vida dele também. Em áreas relacionadas ao emocional, ao passado, e que tudo aquilo já era incompatível com o meu amadurecimento. Que eu não conseguiria conviver com aquilo sem que eu abrisse mão um pouco de mim. Isso é incompatibilidade. Você precisar abrir mão de você para você conviver com outra pessoa. Então, eu já estava consumindo o nosso terceiro elemento, que já estava adoecido por inanição. Não tinha espaço para eu trazer de mim para a relação. O que significa trazer de mim para a relação? Eu poder contribuir para que a relação cresça. Nesse exemplo, eu poder trazer da minha organização, do meu desapego, da minha praticidade, porque ele não estava aberto para isso. Ele não é uma pessoa aberta para isso. Se a gente puder usar esse exemplo da comparação, eu fui caminhando no meu processo individual de amadurecimento, de evolução, e nesse exemplo ele não. Então, a incompatibilidade
da individualidade de cada um é o que faz consumir esse terceiro elemento da relação, que ele é a fusão que a gente cria quando a gente começa a se relacionar com alguém. A minha dica de ouro, agora que a gente já falou da incompatibilidade do terceiro elemento, certo? E da individualidade de cada um, e agora que você entendeu como que essas três instâncias se comunicam, é a seguinte: que esse terceiro elemento, ele é alimentado pela individualidade de cada um. E que a individualidade de cada um precisa ser constantemente alimentada e nutrida pelos interesses individuais e íntimos de vocês. E a compatibilidade, ela diz respeito à individualidade que vocês são capazes de tolerar. E você precisa refletir se você é capaz de tolerar a individualidade da outra pessoa sem você ter que abrir mão de você. Sem você precisar abrir mão de você um pouquinho. A longo prazo, abrir mão um pouquinho de você pode te destruir. Agora eu vou te dar uma dica de ouro para você entender como você parar de sofrer. Sofrer menos ou sofrer com sabedoria se a sua escolha foi se separar, se divorciar ou terminar uma relação. Se você entende que da relação surge um terceiro elemento, que esse elemento ele é vivo porque vocês alimentam e que ele está morrendo de inanição porque você já está numa dinâmica em que só você alimenta, que você está caminhando e que a outra pessoa é resistente, que ela não compreende e só você está insistindo, você precisa entender, presta atenção, dica de ouro, para anotar no seu caderninho de insights. Você precisa entender que você precisa fazer o luto desse terceiro elemento. Você precisa fazer o luto dos projetos, você precisa fazer o luto dos apelidos, das piadinhas internas, do restaurante predileto, do círculo de amigos. Você precisa fazer o luto dos sonhos que vocês sonharam juntos, do idioma, da linguagem que vocês criaram entre vocês. Você precisa fazer o luto dessa relação, porque é um terceiro elemento que ele não vai ser levado para a próxima relação. É só assim que você vai conseguir internalizar os aprendizados que você pode sim levar para a próxima relação, mas como amadurecimento e não como trauma, dor, nem como uma ferida para você sangrar na próxima relação, porque você merece amar e ser amada. Você merece o amor. Agora, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo um comentário se você quer que eu ensine passo a passo para fazer o luto de uma separação, de um divórcio, num próximo vídeo para vocês. Escreve aqui que você quer, porque daí eu faço. Um beijo enorme, até o próximo vídeo.